Olá pessoal, aqui é a Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre fármacos que atuam no TGI. Existem muitos fármacos que atuam no trato gastrointestinal. Muitos atuam sobre a secreção gástrica, outros sobre a motilidade intestinal e eliminação das fezes, ou sobre o controle de reflexo do vômito, ou ainda sobre a formação e eliminação da bile. Nesta videoaula falaremos sobre os fármacos que atuam na secreção gástrica. Para isso, vamos recordar como funciona a secreção ácida. Nossas células parietais do estômago contêm receptores tanto de gastrina, CCKB, quanto de histamina, H2, e de acetilcolina, M3. Quando nos alimentamos, estimulamos a produção de gastrina e acetilcolina. Essas duas, quando em contato com as células ECL, estimulam a produção de histamina. Gastrina, acetilcolina e histamina, quando ativam seus respectivos receptores nas células parietais, estimulam a secreção de ácido pela bomba de prótons. Uma observação é que nos seres humanos acredita-se que a histamina seja responsável por 60 a 70% da secreção ácida. Dito isso, podemos iniciar nossos estudos. Vamos começar com os fármacos que agem sobre as secreções gástricas, neutralizando o ácido. Os antiácidos são fármacos comumente utilizados no tratamento da dispepsia, refluxo esofágico e alívio sintomático da úlcera péptica. O mecanismo de ação deles consiste em aumentar o pH do estômago pela neutralização do ácido clorídrico de forma direta. Isso ocorre por uma reação química, base fraca do antiácido mais o ácido clorídrico, resultando na formação de água mais sal. Existem muitos fármacos, como bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, em diversos nomes comerciais. Os efeitos colaterais estão associados com a formação do sal, por exemplo. O hidróxido de magnésio tem efeito laxante por aumentar o peristaltismo. Já o hidróxido de alumínio tem efeito constipante por diminuir o peristaltismo. Por isso, muitas vezes encontramos eles na forma associada. Temos também o bicarbonato de sódio, que provoca uma alcalose sistêmica, pois o sal formado é rapidamente absorvido. Mas o grande problema desses antiácidos é que, ao ser metabolizado, ele produz gás carbônico, que irá provocar uma distensão gástrica, estimulando a produção de gastrina, que aumentará a produção de ácido clorídrico, tornando-se um ciclo vicioso. Vamos agora para os fármacos que inibem a secreção gástrica, os antihistamínicos H2. O mecanismo de ação deles consiste em inibir de forma competitiva e seletiva os receptores H2 das células parietais, que são uma das vias de secreção ácida. O resultado disso é a não produção de ácido, secreção gástrica e de pepsina. Os principais fármacos são cimetidina, ranitidina e famotidina. Os principais efeitos colaterais são diarreia, cefaleia, fadiga, mialgias e constipação intestinal. No caso da cimetidina, se utilizada por longos períodos, pode causar ginecomastia ou impotência nos homens e galactorreia nas mulheres. Inibidores da bomba de prótons. O mecanismo de ação deles consiste em inibir a bomba de prótons, suprimindo a secreção de ácido na sua porção final. Uma observação é que os IBPs são profármacos, que serão ativados em ambientes ácidos após a sua absorção. Por isso, precisam ser administrados na forma de comprimidos revestidos ou cápsulas ácido-resistentes, para não sofrerem ativação antes da sua absorção. Os principais fármacos são omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol e rabeprazol. Os principais efeitos colaterais são diarreia, cefaleia, dor abdominal, diminuição ou aumento da absorção de alguns fármacos pela alteração do pH estomacal,
risco de infecções bacterianas, pois o pH estomacal inibe o crescimento bacteriano, deficiência de absorção de nutrientes, como a vitamina B12, osteoporose e risco de fraturas pela redução de absorção de magnésio e cálcio e também por agir na bomba de prótons dos osteoclastos, interferindo no metabolismo ósseo, e alterações da mucosa gástrica com risco de câncer gástrico. A maioria dos efeitos colaterais está relacionada ao uso prolongado do medicamento e em doses altas. Vamos para os citoprotetores. A nossa mucosa gástrica desenvolveu mecanismos de defesa para se proteger dos efeitos nocivos do ácido e da pepsina. Ela possui as prostaglandinas, que estimulam a produção de muco e bicarbonato. Existem dois tipos de fármacos que, apesar de serem diferentes estruturalmente, agem de formas parecidas. São as preparações coloidais de bismuto e o sucralfato. O mecanismo de ação deles consiste em se ligar nas úlceras, formando uma película ou gel protetor que impede a ação do ácido estomacal e estimula a secreção de prostaglandinas, muco e bicarbonato pela mucosa gástrica. Além disso, o bismuto tem ação bactericida sobre a membrana do Helicobacter pylori e também se liga a enterotoxinas, ajudando no tratamento da diarreia do viajante. Os principais efeitos colaterais são enegrecimento das fezes, ataxia, cefaleia, crises convulsivas e deve ser evitado por pacientes com insuficiência renal. Já o sucralfato, como não é absorvido, é praticamente nulo seus efeitos colaterais, ocorrendo apenas constipação intestinal devido ao sal de alumínio. Existem também as prostaglandinas sintéticas, que são análogas às naturais. O mecanismo de ação delas consiste em estimular a produção de muco e bicarbonato pela mucosa gástrica. O principal fármaco é o misoprostol. Os principais efeitos colaterais são diarreia, dor abdominal, náuseas e vômitos, cefaleia e contrações uterinas. Apesar do misoprostol ser análogo às prostaglandinas do tipo PGE1, que atua na secreção gástrica, ele não é seletivo, tendo efeito também sobre as PGE2 uterina, que aumentam as contrações uterinas e podem ocasionar aborto. Por este motivo, a comercialização deste medicamento foi proibido no Brasil, sendo seu uso restrito ao ambiente hospitalar. A venda de produtos sem registro é considerado infração sanitária gravíssima e crime hediondo, enquadrado no Código Penal, artigo 273. Por hoje é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os vídeos. Muito obrigada e até a próxima videoaula!